Kátia, mais uma vez, muito obrigado por aceitares tirar aqui uns minutinhos para falarmos sobre aquilo que foi o nosso projeto. Como é que eu queria começar esta pequena chamada? Começa por te apresentar, aquilo que tu fazes, qual é que é a tua empresa. Força, está do teu lado. Olá, Daniel. Eu sou a Kátia, sou consultora fiscal, e sou a founder da CLC Financial Partners. Nós esperamos ser o departamento financeiro que apoia não só na otimização fiscal, mas também ajuda a trazer clareza e a dar clareza aos empresários através dos números e ajudá-los a tomar melhores decisões. Tendo em vista a parte legal, a parte fiscal, mas também a parte financeira do seu negócio, e pronto, acho que é isso e foi por isso que vos contactamos. Uhum. Olha, vamos a isso. Para dar contexto, aquilo que a Kátia, a CLC e a Agents fizeram juntos foi uma plataforma para ajudar naquilo que era a gestão dos clientes a nível de fiscalidade e a nível de contabilidade. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer era como é que era e como é que funcionava o processo de análise mensal e trimestral com os teus clientes antes de trabalhares connosco. Exato. Então, a necessidade deste serviço surgiu porque a maior dor dos meus clientes de consultoria fiscal, quando nós tentávamos fazer um acompanhamento mais próximo, tentávamos fazer uma intervenção maior, tínhamos a oposição dos contabilistas e da parte com quem eles estavam acompanhados do compliance. E notamos uma certa resistência daquele lado, principalmente em obtermos os números e a clareza que necessitamos atempadamente. Os dados que nós tínhamos, ou era do ano passado, ou não estavam fechados, ou era tudo uma confusão, ou estavam mal classificados e não tínhamos acesso, ou a contabilidade não era digital, também acontecia em muitos, muitos casos, e portanto isto foi uma necessidade, uma dor que veio da dor dos nossos clientes. A partir desse momento, nós decidimos, ok, faz sentido nós termos o nosso departamento interno, faz sentido nós fazermos as coisas do jeito que nós acreditamos que ajuda efetivamente os empresários, para além de apenas cumprir com as obrigações fiscais e com as obrigações de pagamentos de IVA e prazos, e portanto faz sentido termos um acompanhamento mais profundo e incluímos a parte da contabilidade. Aí comprometemos-nos então a ser diferentes, comprometemos-nos a ter a contabilidade digital, comprometemos-nos a ter a contabilidade o mais atual possível e o acesso aos dados e que tenhamos essa clareza dos números muito em tempo real. Neste ponto, como tivemos, graças a Deus, tivemos muitos onboardings ao mesmo tempo, tivemos um conjunto muito grande de empresas que efetivamente confiaram em nós para o fazer. Depois estávamos com demasiado trabalho rotineiro no final do mês, principalmente, que era a enviar os relatórios mensais com uns relatórios simples. Nós fazíamos uns relatórios com vendas, gastos, a parametrização dos gastos, X em marketing, X em prestadores, X em salários. E então começámos a sentir, e aquilo efetivamente é ir buscar os dados contabilísticos que nós temos, ajeitar a informação, condensar a informação e enviá-la ao empresário. Mas isso começou a ser uma tarefa muito penosa para Sim. nós. Começou a ser muito pesado termos que chegar ao final do mês, fechar contabilidades, cumprir com tudo e no último dia ainda enviar relatórios. Portanto, Uhum. começou a ser pesado, felizmente, porque foi a evolução natural e ainda bem que o aconteceu. A partir daí contactámos a Agence, efetivamente, para conseguirmos obter esse relatório num primeiro momento de forma automática, nós só teríamos que introduzir os dados na plataforma que nós utilizamos para a contabilidade e a partir daí conseguiríamos extrair o nosso relatório automaticamente, mas o problema é que nós fomos mais além, porque depois as ideias não pararam. E então decidimos, posso adiantar já, Daniel? Força, força. À vontade. E então, ao longo do caminho, pensámos, ok, não vamos só copiar e colar, vamos dar KPIs. Então, bora lá aqui calcular, dar esta clareza aos nossos empresários sobre os KPIs deles. Os LTVs, o break-even, o rácio de marketing, a burn rate e isso tudo. Uhum. Depois chegámos lá e dissemos assim, mas isto era bom, não era só no final do mês, isto podia ser a meio do mês, isto podia ser um acesso constante.
bora lá fazer a plataforma com acesso, que os meus clientes possam ter acesso a qualquer momento, através de um login. Uhum. Portanto, têm os dados atualizados e através de um login conseguem aceder. E depois, só que lá está, continuamos com as ideias e muitas das perguntas que nós tínhamos era também, ou teria muito a ver com quero contratar, quero despedir, qual é que vai ser o salário base, qual é que é o impacto nas minhas contas. E então decidimos, ok, vamos fazer aqui um simulador de salários, porque já precisamos de perceber qual a carga salarial, é muito importante para perceber qual o montante de impostos que o empresário paga mensalmente e percebemos que se calhar ter um simulador para, em momentos em que o empresário está sozinho a pensar, a decidir, a tomar decisões sobre sobre o seu negócio, se faz sentido contratar ou não, se faz sentido ter aquela despesa ou não, ou retirar certas despesas, perceber quanto efetivamente vai gastar, ou isso seria um encargo para a sua empresa. Então colocamos o simulador dos salários, que cada vez está melhor, diga-se de passagem. Como isso também não ficou por aí, ainda chegamos e pensamos: não, mas nós já temos o break-even, percebemos quanto é que precisamos por hora, nós conseguimos perceber qual é o preço que o meu cliente tem que cobrar, porque muitas das vezes o preço em Portugal, como o IVA é grande, como o salário mínimo não é muito grande, a questão da precificação atinge imenso os empresários. Há medo de aumentar preços, há medo de cobrar, há muita comparação com a concorrência e, portanto, nós decidimos incluir uma calculadora também que, analisando os dados contabilísticos e os dados de determinada empresa, consegue perceber se os preços estão de acordo com o que deve praticar, se vende unidades suficientes, Uhum. ou se por outro lado precisa de aumentar preços, ou se vai criar um serviço novo, qual o preço mínimo que tem que cobrar para atingir certa margem e para pagar as despesas dele. Uhum. Resumi? Olha, e resumiste muito bem, queres dar aí uma estimativa de quanto tempo é que tu achas que iria demorar para o teu lado para fazer todas estas coisas que agora fazes na plataforma, só que manualmente do teu lado? Nós começamos com 2 clientes, estamos com 27 em acompanhamento mensal, Aham. portanto, com acompanhamento WhatsApp, com estas perguntas todas no WhatsApp portanto, estão a ver 27 vezes, pelo menos 1 hora cada um para relatório e 1 hora para aconselhamento de salários por mês e de cargas de Uhum. precificação, no mínimo, no mínimo. Uhum. E agora com esta plataforma, isso ficou reduzido a quê? Quanto tempo é que tu tens de preparar para Ah, dares a reunião com o cliente? outra coi muito menos. E outra coisa que também me ajuda muito é nas reuniões trimestrais, porque nós no nosso serviço queremos mesmo que a contabilidade não seja algo muito afastado do que nós estamos a oferecer e portanto, ou muito afastado de que o empresário perceba os impostos que está a pagar e porquê, Certo. ok? E então nós fazemos questão de ter reuniões trimestrais. Para ajustar a nossa estratégia fiscal, eu estou presente para ajustar a estratégia fiscal, a contabilista está presente também para perceber o que é que aconteceu no trimestre anterior, como estão os números e o que vamos fazer. E essa dinâmica tornou-se muito mais fácil com o acesso à plataforma, porque nós projetamos a plataforma, mexemos na plataforma on live, nós e o cliente, simulamos dados, fazemos simulações e discutimos no momento e, portanto, não temos, diminuiu o tempo de preparação para a reunião, porque antes nós pedíamos as simulações, levávamos as simulações prontas ou entregaríamos depois, não é? Em termos de preço, teríamos que fazer uma análise anterior, algo que já acontece ali muito mais imediato, no Sim. momento. Portanto, diminuiu imenso o tempo de preparação de reuniões e a clareza com que o empresário recebe a informação também. Boa, boa. Ou seja, podemos aqui assumir que mais do que uma questão de diminuir o tempo que tu demoravas a perder as tarefas, se calhar o principal ganho aqui foi na qualidade daquilo que tu oferecias Da entrega, e um no boost na serviço que tu estás entrega. a prestar neste momento. Sim, sim. E já tenho clientes a dizer: ui, vou replicar isto para os meus clientes, noutro âmbito, mas vou. Aham. Portanto, é porque gostam de andar lá a mexer. E diz-me uma coisa, que receios é que tu tinhas antes de começarmos a desenvolver esta aplicação e que mesmo assim, apesar desses receios, decidiste avançar para executar?
Tenho muitos receios porque é o desconhecido. Eu venho das letras, sempre te disse isso desde o primeiro momento: Daniel, prefiro pagar porque não me peças para te mandar links e colocar links de drives de não sei o quê, esquece, o mínimo possível. A tecnologia é o mínimo possível, portanto, ótica do utilizador, tudo. Faço o mínimo, mas quero e tenho consciência de que se eu não tiver inteligência artificial no meu negócio, eu vou ficar para trás. Ponto número 1, isto eu sabia. Ponto número 2, percebia a repetitividade. Há coisas que nós fazemos constantemente. Porra, se eu ouço que conseguem autonomizar, automatizar essas questões, porque é que eu não consigo fazer isso no meu negócio? Principalmente na parte da contabilidade. Da estratégia fiscal, se calhar ainda não chegámos lá, mas havemos de chegar pelo menos a Vamos certos lá chegar, pontos. certamente. Mas na parte da contabilidade, eu fiz a rotina para a minha equipa. Cada uma, eu fiz-lhes uma rotina. Elas sabem que mensagens têm que enviar no dia 5, o que é que têm que fazer no dia 5, quando é que têm que enviar o determinado e-mail dos prestadores de serviço para perceber os vencimentos no dia 20. Portanto, há uma rotina mensal. Se há uma rotina, será que nós não conseguimos torná-la mais simplificada? Ou dar-nos mais tempo para depois termos outras coisas, tratarmos de outras questões mais técnicas, que precisem de intervenção humana, não é? Claro, exatamente. Por exemplo, o meu calendário é passado em reuniões. Se eu tivesse tudo isto técnico a fazer, eu não iria conseguir estar tanto em reuniões e estar tanto com o meu cliente. Isso. Estar tão disponível. Por exemplo, nós temos o acompanhamento WhatsApp. Se nós chegássemos ao momento que tivéssemos que só verificar o WhatsApp no final do dia ou no dia seguinte e tivéssemos atoladas de trabalho operacional, como é que eu conseguia estar? Aconselhar, dizer, não compres com o cartão da empresa isso. Espera lá, mostra uma fatura. Entendes? Acho Sim. que automatizar processos deu-nos essa possibilidade de estar mais presente no negócio. E eu tinha bastantes receios pelo desconhecimento. A pensar, será que eu vou gastar o dinheiro e isto não, vai ser mais do mesmo? Não me vai acrescentar em nada? Será que vai buscar os dados e vai ficar confuso na mesma? Será que eles não vão utilizar isto para nada? Vai ficar confuso? E isso sim, era um receio. Mas que decidimos arriscar, decidimos andar, vocês também deram confiança para isso e correu bem. Boa. E diz-me uma coisa, como é que correu todo o processo a nível de construção daquilo que foi o nosso trabalho? O que é que tu sentes genuinamente que ainda pode ser melhorado e o que é que superou as tuas expectativas? Tempos de resposta muito bons, timings sempre cumpridos, portanto, expectativa cumprida, acho que isso e até entregas mais do que aquilo que planeámos no início. Portanto, em termos de entrega, acho que sim. Acho que superaram as nossas expectativas, como tu sabes. Efetivamente, o que é que eu acho que até acho que já comentei contigo, que Daniel, era eu, leiga, Cátia, ter mais clareza sobre aquilo que ainda posso fazer no meu negócio, porque eu agora quero tudo. Sim. Portanto, Daniel, e na vossa comunicação, será que há alguma coisa que vocês fizeram com outros que podem fazer no meu também? Como é que tu podes comunicar isso para eu te poder contactar outra vez? Boa. A dizer que quero, também quero. Ok, boa. Obrigado pelo feedback. E agora, para terminarmos, para alguém que esteja daquele lado e que esteja neste momento a pensar se deve ou não deve investir e se deve ou não deve dar o próximo passo de perceber como é que pode aplicar a inteligência artificial, efetivamente aplicar e colher os frutos. Tens alguma Olha, palavra que quisesse deixar para essa pessoa? tenho. Para os meus concorrentes, por favor, não o façam. Por favor, não façam, não implementem. Os meus concorrentes, não, estou a brincar, não há concorrência. Isso é um ponto, acho que é um ponto principal, porque nós, e isto fica mais evidenciado com a inteligência artificial e com o que nós estamos a fazer com ela. Porque, como eu estava a falar há bocado e como estava a explicar, nós, ao termos mais processos automatizados, ao cumprirmos os prazos, ao termos mais descanso na parte operacional, nós conseguimos estar mais presentes. E, portanto, não há concorrência, porque o cliente que conecta comigo e que tem-me presente no negócio dele vai ser um cliente diferente que vai conectar com o meu concorrente ou com a pessoa que faz exatamente o que eu faço ao lado. Portanto, acho que utilizando bem a inteligência artificial
não no contacto com o cliente, isso também acredito, que é uma coisa que vocês também batalham muito, mas sim no vosso operacional, acho que pode dar-vos aquilo que falta para se destacarem dos restantes profissionais na mesma área. Boa, ok. Kátia, olha, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e Agradeço. acredito que esta entrevista aqui foi muito esclarecedora e mais uma vez Espero que obrigado sim, pela abertura para nos dares este feedback. sempre. E agora é mãos à obra e continuarmos o trabalho que Vamos continuar. continuamos a desenvolver, já em novas vertentes, já com novos objetivos e é mãos à obra. Mais uma vez, muito Espero não ter obrigado. mais ideias. Espero não ter E se mais tivesse ideias. mais Para, ideias, também para estaremos já, aqui deste lado. que venham devagar. Isso, isso. Obrigada, Olha, Daniela. Kátia, Obrigada. muito obrigado. Obrigada.